Bom, então vamos dar início a mais um PetCast, né, que é o podcast do nosso programa de educação pelo trabalho na saúde, que é o PET Saúde. Nosso GT está sendo responsável por produzir esse podcast hoje. O nosso GT é o 2, de Gestão Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, com coordenação de Renata Cardoso Rocha, tutoria de José Pereira da Silva e preceptoria de Rosemary Torres Guimarães e Bianca Alves. Eu estou representando o GT, me chamo Rayana Cordeiro e sou aluna de fisioterapia da UEPB. A nossa temática de hoje é sobre a campanha de combate à violência contra a pessoa idosa, né? O Dia Mundial da Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa foi oficialmente reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, após solicitação da Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos, que estabeleceu a comemoração em junho de 2006. Então, nós estamos correndo, né, esse mês de junho com essa campanha. E nós temos hoje como convidada nossa preceptora Rosemary Torres Guimarães, que é enfermeira, especialista em acupuntura, gestão pública e serviços de saúde. Tem como função ser gerente de políticas públicas para a pessoa idosa na Secretaria Municipal de Assistência Social. E também é nossa preceptora, como já foi dito. Seja bem-vinda, Rosemary. Muito obrigada e, bom, esperamos ter uma boa conversa na tarde de hoje, principalmente com essa temática, né, que é tão importante, que haja uma sensibilização de toda a sociedade, dos poderes públicos e também das próprias famílias, das pessoas idosas. Bom, então acho que a gente pode iniciar falando um pouquinho da definição do que é a violência e dos tipos de violência e quais são as mais comuns, né? Certo. Antes de eu responder para você essa pergunta, a gente vai falar um pouco também da importância dessa data. Você iniciou essa gravação informando que organismos internacionais criaram essa data para sensibilizar, ou melhor, conscientizar a sociedade sobre a questão da violência contra a pessoa idosa, certo? É uma data que é uma data para apresentarmos a nossa indignação com relação a esse tipo de violação contra esse público, certo? E a necessidade que todos nós temos de denunciar essas situações que tanto agravam a vida das pessoas idosas. E aí a gente vê como conceito violência contra a pessoa idosa é qualquer ato ou mesmo a omissão que aconteça em lugar público ou em local privado, que venha causar um dano moral, um dano físico, principalmente quando entre essa vítima e o seu possível agressor existe uma relação de confiança. E que tipologias de violência contra a pessoa idosa nos são apresentadas? A violência física. A violência física, ela geralmente aparece, aquilo que chama mais a atenção não é tão comum. Acontece, mas não é tão comum, como as questões de espancamentos, coisas assim que venham, que se note logo que há uma agressão física. Mas existem os empurrões, os beliscões, né? Os hematomas que ficam como marcas, isso é o que define ou o que deixa a marca da violência física. Existe a violência psicológica, essa que traz um trauma, principalmente no emocional, né? Porque são xingamentos, são discriminações. E aí a gente entra a discriminação e a violência psicológica. A discriminação ela está muito ligada ao ageísmo. Porque você é pessoa idosa, você não pode estar inserida em certos locais ou a própria condição de ser pessoa idosa digamos assim, é um motivo para a discriminação. A violência psicológica ela pode levar o indivíduo a ter uma depressão, a ter ideias de suicídio. E isso é o que agrava muito a situação digamos assim, de declínio emocional da pessoa idosa. Existe a violência institucional, que é a violência praticada não apenas em instituições de longa permanência, mas em repartições públicas, em bancos,
o mau atendimento. Às vezes chega uma pessoa para ser atendida e aquele funcionário sequer olha para aquela pessoa. Né? Isso é um tipo de violação institucional. Aquelas filas, né, intermináveis de banco que são horas e horas que a pessoa passa em pé ou que não dão a atenção devida. Nas repartições públicas, até a forma como fala, porque muitas vezes a pessoa ela não tem uma condição social e econômica e mesmo também de educação, não teve esse direito durante a vida e ela sequer sabe expressar o que ela busca. É necessário, muitas vezes, que aquela pessoa que o acolhe entenda aquela demanda e através daquele olhar, daquela compreensão, entenda o que ele busca naquele local. E, por vezes, não é bem atendido. Existe outro tipo de violência, que é a negligência, é a omissão do cuidado. Existe o abandono, quando as pessoas elas são, literalmente, esquecidas naquele local. E a gente percebe, através de graus de desnutrição, de desidratação, falta de higiene corporal com as vestimentas, o ambiente onde reside é um ambiente insalubre. O que mais que a gente pode citar como violência contra a pessoa idosa? Acho que a financeira também, né? A financeira, muito bem lembrada. A financeira, nós percebemos agora, durante o período de pandemia, que foi a violência que mais esteve presente, né, junto à pessoa idosa. Por que a gente diz isso? Quando nós recebemos as denúncias que vêm através dos disques Direitos Humanos e Disque Regional, nós percebíamos que a denúncia ela vinha retratada como se fosse uma negligência ou violência psicológica. Né? Quando nós líamos um conteúdo ou as equipes faziam as intervenções devidas, estava sempre ligada à violência patrimonial. Então, nós percebemos, inclusive, a campanha do ano passado foi trabalhada nesse sentido, de combatermos a violência patrimonial, os abusos financeiros às pessoas idosas. Existe o abuso financeiro, a violência patrimonial muito relativa ao patrimônio mesmo. Né? Os abusadores, eles exigem até por chantagem que aquela pessoa assine, que a pessoa idosa assine, passe uma procuração e se utilizam dos bens naquele momento de fragilidade até emocional. E o abuso financeiro, a utilização do cartão de benefícios, que nunca é a favor da pessoa idosa, muito pelo contrário. É menos a favor da pessoa idosa e mais para aquele benefício próprio. A questão dos empréstimos consignados. E a gente estava essa semana em uma ação de escuta da população idosa, e nós falávamos sobre isso com relação a... Não é que você não realize empréstimos, mas você precisa entender que aquele empréstimo que você está realizando vai diminuir do teu salário durante muito tempo, né, das suas necessidades básicas e talvez aquele empréstimo que você esteja fazendo não seja para você, para o seu benefício, e sim em benefício de outro. Então, a gente precisa também falar sobre isso para a pessoa idosa, para que ela se alerte, né, com relação a isso. E ela se aproprie também do direito, porque, por vezes, é crime. E está estabelecido na legislação. Né? E aquele possível agressor, ele pode ser penalizado. Sim, muito importante. A gente viu essa questão dos tipos de violência e a violência física, de certa forma, se consegue detectar mais facilmente por sinais físicos, mas os outros tipos de violência, que são mais difíceis de serem observadas, quais são os sinais, os possíveis sinais de alerta mesmo que uma pessoa idosa está sofrendo esse tipo de violência? Acho que é importante até para a sociedade conseguir entender se um vizinho, não, né? Como é que se dá isso? Quais são os possíveis sinais? Olha, que vocês assim mais identificam? Uma pessoa idosa que ela tem uma vida social ativa, uma vida social, conversa com seus vizinhos, interage bem com os familiares. De repente, ela se fecha, né? Ela se isola.
Isso já é algo que pode se abrir um sinal de alerta. De repente, quando chega-se para fazer uma visita, ela fica meio que silenciosa e ela já não interage com aquela pessoa que o visitava frequentemente, né? E o agressor, o possível agressor, está próximo, e aí ela sente medo de dizer, já é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta que pode ser identificado é a labilidade emocional. Era uma pessoa alegre, era uma pessoa de bem com a vida e, de repente, por qualquer coisinha chora. Num grupo mesmo, quando você fala de referidos assuntos, você percebe que ela sente vontade de expressar, se interessa por aquele assunto, mas ela não sente a coragem de verbalizar. Então, assim, são sinais. A questão da vestimenta mal higienizada, do próprio corpo, da insalubridade do local onde ela está inserida, são sinais, sim, de violação de direitos à pessoa idosa, certo? Que nem sempre são como a agressão física, mas que dão indícios, né? Eu acho que muitas vezes nós vemos que essas situações elas chegam numa instância maior, digamos que a saúde recebe um usuário, né? Vem só, sem ter ninguém que o acompanhe, sem ter alguém que se responsabilize por aqui. Então, assim, não é que isso seja violência, violação de direitos, não, a gente não está dizendo isso, não, mas são, digamos assim, formas que a gente pode observar melhor aquela situação e detectar se há ou não, ou mesmo nas questões de suspeita, também encaminhar aos órgãos que podem fazer as intervenções e as averiguações também. Sim, são sinais de alerta, De né? alerta, Sinais que sinais de precisam alerta. ser investigados, percebidos, né? A gente não utiliza muito a questão da investigação, porque a investigação não faz parte da assistência social. A investigação é algo mais que vai para uma demanda de policial. Onde nós fazemos são as visitas domiciliares, a escuta, porque tem o olhar, a subjetividade do olhar naquele ambiente, a conversa com essa pessoa idosa, as nuances do ambiente que podem detectar ou não se há violação de direitos e, a partir de detectar a violação dos direitos, as equipes elas acompanham, convidam os familiares, para uma conversa, para as orientações devidas, e se aquelas orientações devidas na segunda visita não houver uma melhora, aí segue para outras instâncias, porque é uma instância mais, digamos assim, de um comprometimento judicial, certo? Então, mas é interessante a gente falar desse ponto de investigação também. Vocês fazem essa ponte? Em qual momento vocês fazem essa comunicação com o jurídico? Vocês sinalizam antes com essa família? Ou vocês tentam conversar? Ou como é que se dá esse processo? Quando nós recebemos as denúncias, recebemos através dos Disque 100, o Disque 123, demanda espontânea, que muitas vezes nos ligam, apresentando essas denúncias. E tem um setor dentro da assistência social, da política de assistência social no município, que é chamado vigilância socioassistencial. Então, a vigilância recebe essa denúncia e ela encaminha para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, do território onde a vítima reside, certo? Então, as equipes dos CREAS, elas fazem a visita. Se for algo que envolva violência física, cárcere privado, alguma coisa desse tipo, aí a própria polícia deve ser acionada. Certo? Não necessariamente através do CREAS, mas a própria comunidade ela pode acionar.
nós sempre vemos uma característica dos possíveis agressores. São pessoas que são da confiança da vítima, estão muito próximos dela. Podem ser familiares, podem ser cuidadores de pessoas idosas, podem estar institucionalizados também e serem os cuidadores nas instituições, podem ser os netos, e aí entra como familiares, né? E com relação, você me perguntou com relação como é que se faz a articulação, né? Isso com os demais órgãos. Em casos em que envolvam estupro, violência sexual, né? Então, a delegacia de polícia é acionada desde lá, dos disques de direitos humanos. A mesma denúncia que nós recebemos, a delegacia do idoso também recebe, certo? Então, ela já vai sabendo. Se for um caso que não é necessariamente isso, a própria delegacia já remete para o CREAS para o acompanhamento, certo? Nos casos em que haja conflito familiar, é algo que chega para a gente costumeiramente. Conflito familiar é algo que deve ser resolvido com a justiça. O CREAS faz a visita até para entender e para encaminhar, né? E, a partir daí, há um encaminhamento para os órgãos de direito. Para o Ministério Público, e aí o Ministério Público recomenda à Justiça, ou se ele percebe que não há essa necessidade de ser judicializada a situação, então o CREAS acompanha de forma sistemática. Então, assim, você percebe que não é só uma política pública envolvida, né? O envelhecimento, ele atravessa diversas políticas. E aí a gente percebe que aqui só nessa nossa conversa estão envolvidos, a gente colocou a delegacia de polícia, a própria polícia militar, o Ministério Público, a questão da justiça e também os centros de referência de assistência social, né? Isso daí também é a proteção já máxima quando há essas situações de violação de direito, quando há perdas de vínculos familiares ou vínculos fragilizados, certo? Na proteção básica, a gente trabalha a prevenção dessas situações. Quer dizer, eu falo enquanto política de assistência social. E como se previne essas situações? Se previne através dos fortalecimentos de vínculos intergeracionais também, vínculos familiares e vínculos sociais. Tem outras, digamos assim, aquisições que são referidas pela política de assistência social. Primeiro, a questão do acolhimento. Não o acolhimento de forma institucional, mas o acolhimento de escutar aquela família, de sentir qual é a realidade que ela quer apresentar. A questão da aquisição da autonomia financeira, através dos benefícios, porque aí pode ser o benefício de prestação continuada, que é a pessoa idosa, ou o próprio Bolsa Família, né? A aquisição de moradia. No caso, outra política envolvida, que aqui em Campina é a CEPLAN, ou, no caso de grande vulnerabilidade social, e que ele atenda às condicionalidades, também o benefício eventual, que é o aluguel social. Então, assim, por aí digamos, o sistema de garantias, ele vai acomodando ou, não digo garantindo, porque nem sempre se garante, mas protegendo, tentando proteger essa pessoa que necessita. Sim, sim. Dentro desse contexto, né, a gente sabe que a família tem as suas atribuições, as suas responsabilidades, a comunidade, o governo. Você poderia me dizer um pouquinho de quais são as responsabilidades da família, da comunidade e do governo nessa prevenção e no combate à violência contra a pessoa idosa? Bom, primeiro eu acho que a informação deve ser algo fundamental. Quando você entende os direitos que lhe são pertinentes, né, você sabe lutar por eles, né? Eu acho que todos nós temos o direito à informação, né? As pessoas idosas, os seus direitos, a comunidade, o que é direito e o que é dever,
e os poderes públicos o que é direito e o que é dever, né? Então, assim, se a gente for falar, políticas públicas, poder público, é uma das atribuições do poder público. Estimular a criação de políticas públicas, garantir os direitos das pessoas idosas. A sociedade, ela pode ser o órgão ela pode ser o órgão não, o setor que fiscaliza essas políticas públicas, mas ela também pode ser aquele que propõe, que está inserido em conferências, em momentos de escuta, em momentos que a voz dela é importante para que mude ou melhore aquelas situações que são apresentadas dentro do município. E aqui a gente está falando de pessoa idosa. E a própria pessoa idosa, ela se inteirar, né? Ela participar mais ativamente, seja dos grupos de convivência, seja das associações nos seus bairros, nos territórios onde elas estão residindo. Pessoas idosas busquem informação através dos meios de comunicação. Então, assim, eu acredito que fazendo isso, cada ente aí citado, fazendo a sua parte, a gente tem provavelmente uma sociedade mais justa. Eu sei que está muito distante ainda a realidade que se apresenta do que a gente deseja. Né? Mas o dia de amanhã começa hoje. E se todo mundo tiver imbuído do mesmo objetivo, certamente esse objetivo será alcançado. Ou, pelo menos, percorrido o caminho para se alcançar. Sim, com cada um fazendo o seu papel e entendendo também qual é o seu papel, isso que mesmo, é muito importante, né? Nós somos sujeitos de direitos, mas também de deveres. De deveres, de fato. E a gente falou um pouco sobre as formas de denúncia, como se articula, para onde são direcionadas essas denúncias, mas reforçando para que as pessoas de fato entendam quais são as formas que uma pessoa tem de fazer essa denúncia e como garantir que as denúncias elas sejam efetivamente investigadas. Bom, tem os canais, né? Como eu já lhe falei, Disque 100, Disque 123, demanda espontânea, esse número pode ligar para a secretaria, transferir para o nosso setor, Secretaria Municipal de Assistência Social, 3310-6275, é o nosso número lá na secretaria, transfere para a gerência da pessoa idosa. Só que a gente sempre indica os disques, Disque 100, Disque 123. Por quê? Porque ela vai receber um protocolo. E essa pessoa ela pode acompanhar esse protocolo. Quando chega a vigilância socioassistencial, a vigilância dá um prazo a essa equipe de 15 dias para dar o retorno para o Disque Direitos Humanos, se ela veio do Disque 100, ou Disque Regional, se ela veio do 123. Os primeiros 15 dias, as equipes geralmente fazem as visitas, fazem o relatório, enviam, dão a resposta a esses disques e ficam acompanhando a depender de cada caso, certo? Uhum. Então, assim, a pessoa tem isso garantido, porque sai com o número de protocolo e ela pode acompanhar. A evolução. A evolução da situação. Então, o ideal é que a denúncia seja feita pelos disques Pelos disques, isso mesmo. Porque, assim, essa questão do protocolo, ela é muito boa, ela é muito pertinente justamente por isso. Pelo retorno que dá para a sociedade. E isso não quer dizer que, se chegar ao nosso setor, isso não vai acontecer. Só que se torna muito mais burocrático, porque nós iremos fazer um documento, iremos comunicar a vigilância, e a vigilância vai fazer o mesmo percurso. Então, ficam duas coisas. E a gente não tem um protocolo para oferecer para essa pessoa que está fazendo a denúncia. Outra coisa, as denúncias elas podem ser de forma anônima. A gente só pede a consciência da sociedade, no sentido de que essas denúncias elas sejam denúncias que procedam. Porque, assim, se demanda tempo, são equipes que saem
para aquele. E muitas vezes tem situações que são mais urgentes. Urgente não, porque as questões sociais elas são urgentes no sentido não digamos assim, se deixou de fazer naquela hora, vai morrer. Não, não é nesse sentido. Mas são denúncias que têm até uma prioridade e que, por conta dela já estar agendada naquele dia, termina a equipe se deslocando e as denúncias não procedem. Certo? Existem também situações em que a sociedade ela detecta como se fosse uns maus tratos e muitas vezes são questões de doença, né, da pessoa idosa. Então, assim, antes de fazer essas denúncias, é bom averiguar também aquelas situações. Sim. Existem demências, né? Principalmente o Alzheimer, é importante Alzheimer, destacar. O idoso, ele tem essa alteração de personalidade mesmo. Isso então... mesmo, isso mesmo. É importante conversar, não... E outra coisa, as pessoas que são visitadas, as famílias que são visitadas, a gente está ali para ajudar a família também, certo? A gente está para proteger a pessoa idosa, mas também ajudar aquela família no sentido de passar uma informação de que ela não deve fazer aquilo. Porque o primeiro passo é mais pedagógico mesmo, né? De informar, de dar um tempo para ajustar aquela situação. No segundo momento, a equipe vai novamente ver se aquilo que foi conversado foi ajustado ou não. E caso digamos, esses ajustes não aconteçam, aí sim seguem para instâncias outras. Vão se tomando outras medidas, mas a medida principal é realmente... Averiguar a situação, né? E ver o que pode fazer para que a pessoa idosa não padeça além do que ela já vem padecendo com a violação dos seus direitos. Sim, com certeza. E falando um pouquinho do nosso município, né? O que é que o município de Campina Grande propõe para a campanha neste ano? Bom, desde 2011, os organismos internacionais eles propõem que as secretarias ou congêneres que executam a política da pessoa idosa no município, elas desenvolvam ações nesse sentido, de sensibilizar a sociedade para essas questões e para o enfrentamento dessas violações, certo? Todas as vezes que nós planejamos uma campanha, a gente faz, através da vigilância, nós acompanhamos, enquanto gerência, nós monitoramos os relatórios das equipes, das denúncias das equipes, que as equipes recebem. E aí nós percebemos que o quantitativo de denúncias do ano passado, ele não, na verdade, é muito pequeno comparado ao que a gente observa no nosso dia a dia. Para você ter uma ideia, nós tivemos, dos 3 centros de referência especializados de assistência social, apenas 323 denúncias. Então, para a gente, soa como uma subnotificação. E é importante que a sociedade entenda que a família, a sociedade, os poderes públicos, todos somos responsáveis pelas garantias dos direitos sociais das pessoas idosas. Esse ano a gente está com a campanha Silêncio é Cumplicidade, denuncie. Faremos a abertura dessa campanha em um ato cultural, não para comemorar, mas para chamar a atenção, para dizer da nossa indignação. São pessoas que, durante as suas vidas, elas contribuíram até com o desenvolvimento, tanto da nossa cidade como do nosso país, por vezes. E aí, hoje, elas precisam ser vistas e é nesse momento que elas têm os seus direitos violados. Então, é necessário que todos também, poder público, sociedade, família, pessoa idosa, se una, no sentido de que, se vê que seus direitos não são garantidos, denuncie. Diz que 100, diz que 1, 2, 3. Então, o ato cultural é para chamar a atenção. Esse ano nós planejamos fazer no Calçadão,
aqui da Rua Cardoso Vieira, porque é um local que comumente as pessoas idosas gostam de conversar, de bater papo, né? Passam muitas pessoas por ali e nós iremos com apresentações culturais mostrando o inverso da história, daquela pessoa que tem a sua autonomia preservada, que tem o direito à sua dignidade, que tem o respeito nosso. Né? São apresentações culturais que serão realizadas por pessoas idosas, por grupos de pessoas idosas do município, para que todos percebam o quanto aquelas pessoas elas entendem os seus direitos e quanto elas estão ali também para lutar para que os demais também tenham seus direitos preservados e, caso não tenham, haja a comunicação através dos Disque 100 e Disque 123. Sim, campanha importantíssima para sensibilizar, para informar. E a gente falou muito aqui sobre o papel da comunidade, sobre o papel do serviço público, o papel da família, mas o idoso ele também tem o seu papel, né? Ele tem também a autonomia da sua própria história, né? Então, é importante que o idoso também esteja informado do que pode acontecer com ele dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto social, para que ele consiga também se defender e saber onde ele pode procurar ajuda. Acho que a gente pode mostrar o cartaz, né, na câmera, acho que a gente consegue mostrar. Esse é o cartaz da campanha, com todos os disques, né, e a temática Silêncio é Cumplicidade. Tem um horário aqui, né, 8h30, no calçadão da Cardoso Vieira. Então, essa é a abertura da campanha, porque ela não só acontece nesse momento. Durante todo o mês, que é chamado mês Junho Violeta, né? Acontece em todos os territórios dos Centros de Referência de Assistência Social, que são os equipamentos públicos que fazem a prevenção. Quando a gente vem com a campanha, a gente vem também no sentido de prevenir para que essas situações elas não aconteçam. Chamar a atenção da sociedade, né, no caso da existência, da suspeita ou não, até porque quando nós fazemos isso, tem um artigo no Estatuto da Pessoa Idosa, que é o artigo 6º, e ele menciona que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Então, é importante a participação de toda a sociedade. E quem puder participar do momento no calçadão, excelente. Quem não puder, nos territórios de toda Campina, inclusive nos distritos de São José da Mata e Galante, também vão acontecer ações no sentido de divulgar a campanha e sensibilizar a sociedade com relação a esses tipos de violação que existem. No verso do folder, existem algumas violações que foram retratadas aqui. Sim. Excelente. E, Rosemary, durante todo o seu trabalho, né, há tanto tempo com a pessoa idosa, de ver muitas vezes o que mais acontece, o que vocês mais presenciam durante o dia a dia, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para encerrar e marcar simbolicamente essa campanha de junho? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Bom, o envelhecimento é um direito, né? Mas todos nós somos responsáveis para a garantia desse direito. Então, assim, hoje você é jovem, né? Uma criança, isso pode ser passado para esses jovens, para essa criança. É importante a questão do respeito. Quando eu respeito, né, provavelmente, digamos assim, há uma probabilidade maior de eu ser respeitado. E respeito é uma questão de conquista, não é de imposição. No decorrer da minha vida, eu preciso aprender a respeitar as diferenças, né? E nesse respeito, eu vou conquistando as pessoas. Como nós trabalhamos com alguns grupos de pessoas idosas, elas geralmente costumam, na fala delas, elas dizem o seguinte: no meu tempo era assim, no meu tempo, o seu tempo, a gente sempre busca um diálogo diferente. O seu tempo é hoje. Você tem uma experiência de vida
que você passou, é mais fácil você entender o pensamento do jovem, o pensamento da criança, porque você já passou por essa fase, né, do que eles te entenderem com a sabedoria adquirida através dos anos. Então, assim, se respeitarmos, eu jovem respeitar a pessoa idosa, você jovem me respeitar como pessoa idosa, a gente vai ter uma sociedade mais justa, né? Dignidade e respeito são conquistados. A pessoa idosa, ela tem os anos que trazem a sabedoria que não se compra nos livros, né? Se encontra no decorrer da vida. E isso pode ser uma forma de transmitir para aquele jovem, para o seu familiar. E o teu exemplo também. E o jovem, ele pode aprender a não ter tanta, digamos assim, a ter mais tempo para escutar melhor. Porque hoje a gente vive tão acelerado que a gente não escuta mais as pessoas. Então, é um direito de todos, mas é um dever de toda a sociedade. É um direito, o envelhecimento é um direito, mas é um dever, o dever de cuidar daquele envelhecimento é de toda uma sociedade. Que a gente possa fazer isso no nosso dia a dia, porque se hoje a gente não é velho, se nós tivermos, né, a oportunidade, iremos envelhecer. Com certeza. E eu acredito que por isso que é tão importante falar sobre envelhecimento e falar para todo mundo, falar num contexto geral, para que haja esse diálogo entre as gerações e para que nós, enquanto sociedade, não enxergue o idoso apenas como algo fisiológico, como alguém passando por declínios. Não, que enxergue o idoso como alguém dotado de sabedoria, alguém dotado de experiência e que pode e que tem muito a acrescentar para esse jovem, para essa sociedade, porque o idoso ele tem muito a acrescentar socialmente. Então, que a gente passe a ver a coisa por esse ângulo, né? Que é muito importante, por isso que é tão fantástico a gente falar sobre o envelhecimento, falar sobre o idoso, enfim. Então, é isso, né? Eu acredito que foi uma tarde riquíssima. Quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, né? E dizer que a campanha fica aqui de alerta, né? Para quem quiser participar, já tem o horário, o local, e que para que isso seja um pontapé para ser falado mais, para ser discutido mais, que é algo de extrema importância. A campanha ela é algo pontual, né? Ela acontece, mas isso não quer dizer que a gente terminou junho se acabe. Nós podemos conversar sobre o combate à violência todos os dias, se quisermos, durante todo o ano, né? Acho que é importante também agradecer aqui, mais uma vez, ao estúdio, né? O Brazon, né? Muito obrigada a nossa coordenação, tutoria, né? Aos alunos, a você, Rayane, né? Que está aqui conosco, e eu não posso deixar de agradecer também a nossa equipe de trabalho. Nós não somos nada sem os outros. Sim. Tudo passa por uma equipe. É uma equipe que escuta, que se disponibiliza a estar nos ambientes, que faz o enfrentamento das situações. É uma equipe que também leva, que sofre as indignações do não conhecimento do não reconhecimento da sociedade para com o seu trabalho. É uma equipe que no dia a dia vive e tenta melhorar aquela situação ou tentar fazer com que a pessoa idosa saia daquela situação que envolve violação de direitos. Então, assim, eu não quero colocar os nomes aqui, nem os equipamentos, que pode ser que eu esqueça alguém. Sim. E aí eu vou me sentir triste por conta disso. Mas eu agradeço a todos que fazem toda a rede, né, de proteção socioassistencial à pessoa idosa e aqueles que nos proporcionam a oportunidade de falar, nesse momento, sobre um tema que é importantíssimo, que nós toquemos nele, não só para chamar a atenção, mas que a gente possa entender o que existe dentro do município, o quanto a gente é preciso fazer ainda para que esse tema ele seja cada vez mais difundido. E aí a gente conta com o apoio de toda uma rede. Sim, agradecer também a toda a equipe do PET Saúde, né, que está promovendo que a gente esteja aqui
fazendo esses debates tão importantes. E é isso, muito obrigada. Um abraço.